Um bom dia a todos. Silvani, Nalva, Cristina, Thalita, Rude. Quem mais está aqui? Bom dia a todos aqui. Então, vamos lá. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai começar falando sobre as conexões espirituais. E é uma das coisas que me conectou, acabou me conectando a esse movimento. Foi uma conexão mesmo, né? Deus agiu na minha vida e eu aprendi a agradecer. E, às vezes a gente não tem esse entendimento quando acontecem certas coisas na nossa vida e achamos que vem para o mal certas coisas e, e aí a gente tem que entender qual é o motivo que está acontecendo certas coisas. Por que motivo algumas pessoas entram nas nossas vidas, né? A presença hoje de todos vocês é uma das coisas que é uma conexão, né? Estamos acabando por aceitar isso. E vamos lá, gente. Quero começar assim. A Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Obrigado, porque a Sua misericórdia vem todo dia pelas conexões com essas pessoas que aqui estão. E todas as outras que ouvirão essas palavras e reverberarão através delas, que absorvem seus ensinamentos, multiplicando exponencialmente assim como tudo que o Senhor já disse que criasse para que nós desfrutemos. Ó. Conecta outras pessoas que estão agora esperando pelas instruções que vêm de dentro de nós mesmos. Que tua essência usa nossas palavras para levar cura e libertação desses corações ensináveis. Assim como disse a Maísa, né, na palestra dela. Tem mais gente querendo entrar aqui. E, e é uma das coisas que a gente tem que tá pensando, sabe, o porquê de que essas pessoas estão, às vezes, clamando pela vida da gente, sabe, querendo ouvir a palavra do Senhor e sabe, a gente não está ouvindo o chamado dela, mas Deus coloca a gente no caminho dessas pessoas. E aí a gente tem que usar o interior nosso, aquilo que de repente vai confortar ela. São assim experiências que cada um passou na vida, né? Acaba sendo assim um alimento de perdão. Os corações que estavam numa fase que estavam tentando tratar, sabe? E aquilo estava travando a vida delas, né? E, a partir das lágrimas que um dia elas derramaram, né? E acabaram secando, mas acabaram guardando mágoa, rancor, travava a vida dessas pessoas. É aquilo que o Senhor disse que deveriam tomar posse de tudo aquilo que elas merecem, às vezes não está sendo acessado, porque ela ainda não acredita que aquilo ela pode estar acessando, mas ainda está incrédula. E essas pessoas acabam entrando nas nossas vidas, né? E, sabe, tudo aquilo que elas merecem, todas as glórias que eu devia, a gente tem que profetizar, tanto na nossa vida quanto na vida delas. E a gente tem que perdoar. Perdão é uma das coisas que nós precisamos aprender. E já Deus mesmo falou isso, né? Se perdoares o homem as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E vós, se porém não perdoardes aos homens,
tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, né? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, está liberado o microfone, tá? Me interrompam se eu falar alguma coisa errada. Imagina. Mas eu peço assim, que restaure as famílias, né? A gente tem algumas pessoas aqui que estão conectadas para discutindo sobre família, sobre filhos, sobre tantas coisas que nos travam, né? E essas pessoas têm colocado a serviço de Deus para poder estar salvando, né? Famílias, e, sabe, ser a luz na vida. A gente tem que se permitir ser essa luz, né? Ah, estou emocionado de estar junto com vocês, sabe? Tem sido assim, uma transformação muito grande na minha vida e eu tenho que deixar isso aí registrado, tá? Mas é isso aí, a gente tem, tem pessoas hoje que vão ter seus filhos, algumas pessoas que estão grávidas aí, vão nascer os seus filhos, tá sendo gerado mais um ser que é imagem e semelhança do Criador, né? É ou será, né? Enquanto não nasceu, mas já é imagem e semelhança, né? E, sabe, vai ser mais um mensageiro da existência dele, sabe? É isso que a gente tem que estar procurando ser a palavra, né? Que as palavras sejam como água lavando os espíritos daqueles que encontravam-se aprisionados nessas celas, né, que a gente constrói ao redor das nossas vidas, né? E que pedem a visita nessas cadeias eh, das almas, que ele seja a chave, que as nossas palavras sejam as chaves, né? Libertar-se o coração, dar paz, né? A gente tem que aproveitar os campos verdejantes como se fôssemos crianças brincando, andando, correndo. Então a gente tem que, sabe, desfrutar mais a vida, aproveitar essa liberdade que ele colocou na nossa vida. Tá? Já no versículo 2 de Timóteo, ele fala, né, que toda criança, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a nossa palavra pode ser, isso que a gente tem que estar fazendo, se permitir ser utilizado para isso, para estar instruindo, para estar repreendendo, se for necessário, né? Porque Deus não é só amor, não, sabe? É aceitar tudo que você fala. Ele, algumas vezes, ele vai repreender. Se você estiver fazendo alguma coisa errada, a gente tem que utilizar da palavra, assim como ele diz, a gente tem que instruir para que a pessoa haja dentro da justiça. E, e a gente não pode se calar tudo o que acontece na nossa vida, tá? É, como ele diz, né? Mais consolador é o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todo o que vos tenho dito. Que tudo o que professarem com suas palavras sejam inspiradas pelo Espírito Santo. Portanto, vos digo, vigiai aquilo que pensares, guarda tua boca e tua língua, quando for julgar. Pois assim como a palavra edifica e constrói, se não vem de Deus, voltará multiplicada para aquele que professa. Porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca e que vem
o conhecimento e o entendimento. Então, tudo aquilo que a gente, de repente, está falando para as pessoas, tem se vindo do coração, a palavra de Deus agindo. Então, sabe, às vezes a gente não se permite ser aquele mensageiro que muitas pessoas estão clamando. Tem pessoas desesperadas, esperando que você, sabe, profetize alguma coisa, seja a resposta àquela pergunta que ela vem fazendo diariamente, tá? Mas vem a hora, né, em que os verdadeiros adoradores, né, adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tá? É, é maravilhoso isso, sabe? O Marquinho falou, a gente tem que ter intimidade com o Senhor, né? A gente tem que ter obediência, tem que ter respeito, mas a gente tem que ser íntimo dele, chamá-lo como Abba Pai, conversar com ele, tá? Não é, sabe, às vezes tratá-lo como se ele fosse algo inacessível. A gente tem que ter aquela intimidade, parar, chegar, conversar com ele, como se ele fosse uma pessoa que está do teu lado e ele está, sabe? Ele está dentro de você. Então, sabe, não fica colocando ele como inacessível, sabe? Trata, trata ele como se fosse um amigo teu. Pede para ele, sabe? Como se ele fosse teu pai mesmo, sabe? Ele fosse o físico, sabe? E ele já falou que você é tudo teu e toma posse. Quando você tem um pai e pede alguma coisa para ele, ele não vai falar não para você, não vai te dar algo que vai, sabe, te ferir. Ele já falou isso. É tudo teu. Você veio aqui para reinar, sabe? A promessa, né, da vida eterna, João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, sabe? É uma das coisas que faz a gente pensar, sabe? Nas promessas que ele fez para nós, tudo está acontecendo para que nós acreditemos que a voz interior que nós temos é Ele agindo. Então, devemos nos permitir estar levando ensinamento, levando tudo aquilo que entra dentro de nós. A gente não tem que ficar escondendo nada. Devemos estar utilizando dessas palavras para trazer a pessoa para perto da gente. Sabe, ele fez tudo isso aí para que você viva a plenitude. Tá? Quando você faz uma pergunta para Deus, deixa o teu coração te guiar para servir as pessoas que se conectam com você, estão ansiosas pela resposta. Sabe? Permita-se ser um instrumento dele. Quem estiver pronto para ouvir as respostas, às vezes as questões que estão tá dentro de nós mesmos. E a gente tem que estar preparado para isso. Deixa agir só, tá? Procura estar em sintonia com as dúvidas das pessoas, que
certamente elas vão entrar no teu caminho, tá louca para te ouvir. Às vezes não vão estar, às vezes elas, sabe, querem ouvir, pedem a Deus, clamam a Deus todos os dias, fazem suas orações e de repente aquilo que arde no teu coração, que você quer colocar aquilo lá para fora, quer ajudar aquela pessoa, quer levar a palavra para ela. Às vezes ela vai estar preparada para te ouvir, mas às vezes não vai estar, sabe? Eu já contei aí para a Thalita, né, mas algumas pessoas não ouviram, né? Isso acontece assim comigo com muita frequência, né? E aí eu tinha saído para trabalhar, né? E eu trabalho com serviço por aplicativo, eu, o Rude também, né? E aí a gente tem um recurso onde nós colocamos o destino que a gente quer. Eu já tinha trabalhado um pouco e tal, e de repente eu peguei e coloquei direcionado para minha casa. Eu estava lá no centro lá de São Paulo, tocou um chamado lá no Teatro Municipal, né? Aí eu olhei, o nome da passageira era Cristiane. Maravilha, eu vou atendê-la, né? Não ia bem para onde eu queria, mas eu falei, eu vou atendê-la. E se Deus colocou ela no meu caminho, é porque é mais um anjo que ele quer que eu cuide dela e leve em segurança, né? E aí cheguei lá no Teatro Municipal, atendi a ela, ela entrou no carro, tudo e tal. Aí eu perguntei para ela se ela queria, sabe, aquilo me veio assim uma vontade de, sabe, um ardor no coração onde eu tinha que dar mais, me entregar mais, ser, sabe, não só o chamado, só o pedido dela, né, como um serviço por aplicativo para levar ela para casa dela. Eu precisava de dar mais alguma coisa. Só que aí, sabe, ela simplesmente eu perguntei se queria que mudasse a música, ela falou que tudo bem, não precisava, para não se preocupar. Perguntei se queria que ligasse ar-condicionado, ela disse que não precisava. Tudo que eu perguntei sobre o que estava acontecendo, né, lá no teatro e tal, ela foi bem simples, ela simplesmente respondeu e continuou no celular. Eu, para não atrapalhar, eu simplesmente peguei e passou, deixa pra lá, né? Então, às vezes a pessoa ela entra na tua vida e Deus procura te usar para levar uma resposta, né? E aí simplesmente ela foi a viagem toda, deixei-a em casa, ela abriu a porta do carro, bateu, saiu, nem olhou para trás, nem pegou, entrou no apartamento, também fechou o portão do prédio lá, também nem olhou, né? Na água rasa. Né? Mas, e aí ela entrou, e aí eu continuei a corrida, tipo, infelizmente aquilo continuou no meu coração. Eu tinha que oferecer um pouco mais, mas é assim, às vezes a pessoa quer alguma resposta, mas ela pede uma resposta e de repente ela não está preparada. Ou não acha que vai chegar. Eu até comentei com a Thalita ontem, né, sobre os presentes. Às vezes a pessoa pede um presente, né, e ela aí quando eu cheguei em casa, deixa eu contar. Quando eu cheguei em casa, eu liguei a televisão, porque eu não costumo fazer isso. Liguei a televisão. Na hora que eu liguei a televisão, daí vejo exatamente ela na televisão, no YouTube, né? Daí falando sobre o problema que ela teve, a separação, tudo. E aí eu falei, caramba, né? Deus já me mandando uma resposta que de repente eu podia estar confortando de alguma forma, sabe? Tudo depende daquilo que a pessoa está esperando. A resposta que de repente ela deve estar esperando na vida dela, Deus conecta a gente a essas pessoas para que você, sabe, seja a palavra, seja o conforto, seja aquilo que ela está precisando escutar naquela hora. E aí ela, sabe, falou sobre esses problemas, logo em seguida vem um outro vídeo falando sobre
o marido dela se separou dela porque ela era inteligente. Então, sabe, uma coisa louca, né? Mas, assim, a resposta ele já me deu na hora. Deus já pegou e já me mostrou, olha, você tinha que ter, de repente, falado, mas às vezes a pessoa que se conecta contigo, ela tem a pergunta, ela, de repente, clama por isso, ela deseja ter uma resposta, sabe? E aí ela simplesmente está distraída com o celular e tal, e ela não vai escutar. Mas tudo bem, sabe? Tá tudo certo, a gente tem que aceitar. Assim como alguns de vocês aí já fizeram e-books, já fizeram livros, nem todo mundo vai ler, nem todo mundo quer ler. Tem pessoas que compram um livro e às vezes nem vão, nem abrem uma palavra. Assim como muitos também têm uma Bíblia dentro de casa, ou mais de uma, e não abre ela nem para dar uma folheada, sabe? É uma das coisas que a gente tem que aprender, sabe? Às vezes você quer uma resposta, você quer uma orientação, só que você não procura essa orientação. Você vive pedindo, Deus, me ajuda, me dá alguma coisa, sabe? Me dá uma luz, me mostra. E, de repente, ele está colocando uma outra pessoa para ser a palavra, porque ele não escuta aquela palavra, aquilo que vem de dentro de você, sabe? Não escuta, sabe? Nós temos ele dentro de nós e as palavras que ele tem que falar, a gente tem que estar, sabe, escutando o nosso coração. E ele vai falar conosco. Assim como ele vai colocar palavras na sua boca para que você ajude essas pessoas que estão se conectando, sabe? É como se, eu digo, no meu trabalho eu sou o motorista dos anjos do Senhor. E esses anjos me ajudam. Então, quando ele se preocupa com esse anjo, ele vai falar, olha, vai lá e atende essa pessoa. Ela, sabe, nem que seja só para você fazer aquilo que ela está pedindo, que é o serviço por aplicativo. Né? No outro dia, de manhãzinha, já liguei o celular aqui e tal, estava vendo os stories, daí entrei no story da Joana, tá lá a menina lá de novo, falando, né? O nome dela é Cris Paiva, né? Daí estava ela lá falando, né? Sobre a felicidade, né? Ela fala que a felicidade, eu mandei até para as pessoas que participaram da live, alguns de vocês receberam, né? A mensagem, né? Que ela falou, e ela estava falando, sabe, sobre isso. Diz que já fazia 20 anos que ela tinha visto uma frase que impactou muito na vida dela, né? Lá da sala dos professores e tal. Daí ela estava falando sobre quando a felicidade, que a felicidade é ausência, não é ausência de conflitos, né? É o que você faz com ela, né? E ela falou também sobre os presentes. Às vezes você recebe um presente e aí você não aceita, né? Alguém te leva um presente. Eu comentei ontem com a Thalita, né? Que o presente, às vezes, você está esperando o presente de Deus e você está esperando que o Mercado Livre te traga assim, uma caixinha toda bonita, com um laço escrito, olha, para o meu filho querido, para a minha filha querida, está aqui o presente de Deus, tal, aquilo que você pediu. Se você pediu $1 milhão, vai estar lá dentro de uma caixinha com um lacinho e tal. Você tem que estar preparado para receber aquilo que você merece. Então, ele vai agir na tua vida, só que você tem que fazer por merecer e estar aberto a receber tudo aquilo que ele falou que já é teu, sabe? E isso daí ele não vai vir numa caixinha, não. Ele pode vir num motorista por aplicativo, num carro não tão novo, nem tão, sabe? Ele vai vir um carro simples. O Wolverine, que é o meu carro, sabe? Como o carro do Rude, como, sabe? Ou de repente vai conhecer
um mendigo na rua, que você dando uma moedinha, ele vai falar, Deus te abençoe, sabe? Essa conexão que você tem, sabe? Cada pessoa que te abençoa, é Deus agindo, ele está falando com você, sabe? É, é, na uma semana antes na semana do PME, não, PB12, eu saí para trabalhar e, sabe, fiquei assim, desesperado. Eu falei, caramba, eu não estou conseguindo trabalhar. Eu, ultimamente, eu não consigo mais trabalhar com aplicativo. Eu saio, às vezes, de casa, está chamando a 8 quilômetros, 3 quilômetros de distância. Aí você vai fazer as contas, sabe? Não está batendo. Você, de repente, está trabalhando com isso. E aí, tocou um pouquinho, eu saí, não fiquei nem 3 quilômetros de casa. E aí eu fiquei uma meia hora parado lá e nada. Aí, de repente, a Thalita pegou e mandou uma mensagem e a gente começou a conversar. Batemos papo durante muito tempo aí e tal. Ficamos, sabe, um bom tempo. Assim que ela terminou, ela pegou e profetizou na minha vida. Olha, você vai conseguir, né? Você está precisando, né? Para completar. E aí eu ainda falei, não, eu vou voltar para minha casa. Pô, até agora já era 9, 10 horas. E aí eu falei, vou voltar para casa. Então, sabe, aquele momento que eu tive que ficar parado era sabe, uma conexão que a gente teve, onde ela estava querendo, sabe, estava querendo passar alguma coisa para mim e eu estava pedindo, sabe, e aí a gente, de repente, começou a conversar com o outro. Quando você pede, ele te manda, na hora, sabe? Não fique esperando muito, não. Só que você tem que estar preparado para receber, né? Aí eu resolvi voltar para casa. Quando eu estou chegando em casa, me toca a coisa de 8 quilômetros de distância. Uma pessoa ia andar mais uns 4 quilômetros. Eu ia ficar, tipo, ia voltar da minha casa e andar mais 4 quilômetros. Paciência. Falei, olha, eu acho que essa é a minha missão de hoje. Eu saí só para isso, para conversar com a Thalita. E aí, tudo bem, eu falei, eu vou atender. Aí, de repente, um rapaz bebendo dentro do carro e tal. E aí ele estava com um conflito muito grande com o pai dele, né? E aí ele falou, agora eu estou orando de volta, difícil, não sei o quê. E aí a gente começou a conversar sobre isso e tal. E a revolta toda era ele que tinha causado para ele mesmo. Tudo aquilo que ele estava vivendo era porque ele não estava respeitou o pai dele. E aí, naquela semana, a gente estava falando exatamente por isso, honrar pai e mãe. Aí eu falei, eu acho que a minha missão era essa mesmo. Eu conversei com ele, falei, olha, honra teu pai, honra tua mãe, pede perdão, sabe, libere esse perdão. Isso que você está vivendo isso aí na tua vida, e simplesmente estou querendo bater em cima de uma tecla que não vai te levar a lugar nenhum. Só sofrimento. E outra, você sabe quanto tempo você vai ter junto com o teu pai, sabe? E às vezes a gente não dá conta que as pessoas que estão vivendo, têm um pouco mais de idade, quantas vezes você vai estar encontrando com ela mais? Você pode estar sendo assim, você ter tido a última chance de você estar com ela e, sabe, você simplesmente deixou para lá e não viveu, sabe? Não teve. Você teve a oportunidade, mas não aproveitou. Isso aconteceu comigo. Quando eu fui casado, a minha esposa, ela tinha um problema e aí eu não falava as coisas para ela porque eu não queria magoá-la. E esse calar acabou fazendo com que a gente, depois de 21 anos de casado, eu peguei e separei dela, né? Aí, mas mesmo assim, só para libertá-la.
Porque quando você vive com uma pessoa, e você tem que viver assim, como casado, você tem que viver em unidade, você tem que ser a outra parte que completa. E não assim, não é você viver assim, cada um viver na sua vida. Tem que entender que essa união que você tem não é para você ter a sua vida junto com uma outra pessoa, ter os seus filhos, tal, mas você vivendo a sua vida e essa outra pessoa vivendo a vida dela. Os dois têm que ser uma só carne. Deus já falou isso. E a gente tem que respeitar isso. Se você fez uma promessa, sabe, diante de Deus, que você completaria, que teria com ela até o resto da sua vida, a procura honrar a tua palavra. Eu não consegui porque eu achei que, vivendo com ela, eu não estava conseguindo completá-la. E aí eu achei melhor libertá-la para que ela encontrasse a felicidade. Porque não é justo também você viver com uma pessoa onde ela não está aceitando a sua presença. Então, sabe, o que adianta você viver uma vida inteira com uma pessoa tentando cumprir um chamado, uma promessa que você fez diante de Deus, sendo que aquela pessoa não te quer junto, sabe? Você tem que procurar suprir toda a necessidade. Se você tem um marido, você não tem que esperar que ele te peça alguma coisa. Você tem que se antecipar. Você tem que estar pronto para servi-lo. Assim como o vice-versa. Porque se só você serve, mas a outra pessoa não está te servindo, que adianta você ser com essa pessoa? Ela não está sendo feliz. Então, se for para você fazer uma pessoa infeliz, é melhor que ela encontre a felicidade em outra pessoa. Sabe? Isso deixou até muito mal comigo mesmo. Eu procurei ainda converter, contato e tal. E aí, no final, depois de alguns anos, né, separado e tal, ela pegou e ficou muito doente. E aí, nos últimos momentos da vida dela, ela pegou e foi para o hospital tal, e ficou câncer, né? E aí eu nem acreditei, porque uma semana antes eu tinha saído as crianças, né? Crianças, né? 28 e 25 anos que está fazendo agora, né? E o outro de 30 e poucos anos. Então, eu peguei e consegui fazê-lo, principalmente o mais velho, que ela tinha um entendimento com ele, estava sem falar há muitos anos. E eu falei, talvez seja a última oportunidade, então, para que ela saia, se for a última oportunidade, dá um perdão para ela, vai lá, conversa com ela. Eu consegui fazer com que ele fosse até lá, mas aí eu deixei, sabe, para estar junto dela nos últimos momentos, mas eu também deixei muita coisa que eu poderia ter dito também para ela. Então, a gente não pode se arrepender da oportunidade que nós temos de poder estar falando aquilo, pedindo perdão, libertando o nosso coração, dizendo aquilo que age. Talvez você não vai ter oportunidade de estar falando com essas pessoas. Então, as pessoas se conectarem contigo, tem que ser por motivo. Se você está vivendo com a pessoa, sabe, você tem que estar conquistando ela. Você tem que estar sendo o que ela precisa, porque as pessoas que se conectam conosco, elas carregam algo que nós temos que completar. Então, a mulher resolve viver com uma outra pessoa, ela
Maurício, Maurício, tá um chiado bem forte. E aí a gente não ouve. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Eu melhoro aqui o áudio. Aí sua voz fica baixa e o chiado fica bem alto. Melhorou aí? Não. Melhorou? Você Melhorou? está com o musical ligado? Eu acho que é alguma música de fundo, Maurício. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Resolveu. Ah, pronto, agora sim. Ah, voltou. Peraí. Vocês conseguiram me ouvir? Agora sim. Então eu tenho que voltar tudo de novo? Não, deu para ouvir, só que tinha hora que não dava direito, porque o som abaixava, estava muito Ah, alto. Já no finalzinho estava muito alto. então vamos lá. Agora eu quero saber de Agora vocês. tá bom, agora ficou ótimo. Agora eu quero saber de vocês. As pessoas que estão conectando com a vida de vocês, que elas, o que, quais experiências que vocês já viveram, né, que de repente você entendeu que você precisava de fazer algo mais na vida dela? Pode falar, gente, pode falar, tá liberado o microfone. Bom dia, eu vou falar. A gente tem falado de pessoas, né, quase que a semana inteira, né, semana passada e essa semana. E eu sempre venho falando, né, que às vezes as pessoas não estão prontas para receber, né, elas não estão preparadas para poder receber o que a gente tem para passar. Às vezes a gente quer muito alguma coisa, uma pessoa no nosso lado, e as pessoas não tomam uma decisão, né? E quando isso acontece, a gente infelizmente tem que deixar para lá, né? Orar por aquela pessoa, para que Deus abra o coração dela, para ela poder receber o que ela está pedindo e o que Deus tem para ela, né? Verdade. Que nem sempre eles pedem, 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 quando vem eles não sabem reconhecer. E é isso. E eu acho também que, às vezes, a pessoa está mergulhada no problema e ela está nesse momento de ter que vivenciar isso. A gente fala de experiência própria, né? E a gente está mergulhado numa dor, parece que abraçou aquilo de tal forma que não se conecta com socorro, porque você quer viver naquele drama, né? Você não tem consciência disso, mas é assim que você está vivenciando aquela dor, né? E às vezes também, no meu modo de pensar, a gente quer ser anjo quando a gente está precisando de anjo na nossa vida, porque a gente quer, vamos dizer assim, amenizar a nossa dor, porque a gente fica hipersensível com o sofrimento do outro e deixa a nossa dor quietinha ali para tentar ajudar a resolver a dor do outro. E também eu acho que é um processo todo inconsciente, né? Da gente não querer mexer no que está doendo na gente, mas a gente percebe no outro quando isso está acontecendo. A gente não se cura e a gente fica hipersensível e quer tratar a dor do outro, mas com medo de mexer na nossa própria dor, né? De resolver a nossa própria dor. E eu estou falando de mim, viu, gente? É de mim que eu estou falando, porque eu comecei a entender o meu comportamento, né? Como que foi comigo, né? Na época eu não vivia essa sabedoria, né? Não sentia isso. Eu só vivia o problema, mas hoje eu tenho condições de entender. E eu acho que a grande chave para a nossa cura, no que eu estou aprendendo aqui com todo mundo, né? Com vocês, dentro da jornada do Piorano,
é que a gente tem que se livrar da bagagem do ressentimento com a gente, que eu acho que é o maior, é o com a gente, que é o do fracasso, né? E libertar as pessoas que estiveram envolvidas nesse ciclo da nossa vida e que acabou acontecendo as coisas da maneira como a gente não queria que tivesse acontecido, né? Que a gente não volta atrás. A gente só pode melhorar a nossa versão a partir de agora, do entendimento, né? De tudo que viveu, de tudo que passou. Acho que é isso que eu senti vontade de falar, né? De um pouco da minha experiência, do meu sentimento, né? Em relação à minha história. Obrigada, gente. Elane, você, vamos lá. Essa pergunta do Maurício, ela me trouxe uma reflexão, né? O, e aí eu percebo que eu não estou tão consciente nas relações do que eu posso servir a pessoa e de como a pessoa está me servindo. Geralmente eu percebo essa influência que eu tive no outro, que o outro teve em mim, depois. Então, quando você fez a pergunta, eu pensei, não, pergunta desafiadora de responder, porque as relações, eu tenho uma percepção e também algumas informações sobre estudos da antroposofia, sobre o relacionamento, né? Que quando nós encontramos alguém, essa pessoa desperta alguma força dentro de nós. E que nós precisamos lidar com essa força que essa pessoa foi despertada. Então, às vezes essa força é uma força extremamente positiva e às vezes é uma força extremamente negativa. Que não tem a ver exatamente com a pessoa, mas com aquilo que estava dormindo dentro de nós e foi despertado, né? E quando o Maurício fez a pergunta, eu falei, caramba, eu nunca parei durante um encontro, uma conversa, para ficar atenta nesse ponto, né? Como eu posso servir essa pessoa e como essa pessoa está me servindo. Isso, para mim, é uma oportunidade de experiência nova. É isso que eu tenho para compartilhar hoje. Mas, Elane, fala para mim, que nem você ficou em dúvida com relação à forma que você, de repente, tem, como as pessoas que se envolvem com você têm agido na tua vida, se é certo ou se é errado. É isso que você está dizendo ou Eu não? não tenho dúvida. Na verdade, é consciência mesmo. Assim, as relações elas vão se dando e você vai se relacionando e às vezes são relações muito agradáveis e às vezes muito desagradáveis. Mas para mim, o que eu não tinha era essa consciência no momento do encontro de o que eu estou gerando na vida dessa pessoa, o que essa pessoa está gerando em mim. Exatamente no momento, entendeu? Se eu parar hoje para olhar as pessoas que eu encontrei nos últimos 3 meses e como essas pessoas agregaram na minha vida, eu tenho uma clareza de como eu contribuí de alguma forma, eu também tenho. Mas no momento do encontro, isso não passa nunca passou por minha consciência, sabe? Não em nenhum, eu não lembro assim de nem, foi tudo muito natural e não foi intencional, porque para mim tem uma intencionalidade aí, né? Então vamos supor, eu vou sair de casa hoje e se eu intencionalmente eu tenho a vontade de contribuir com a vida da outra pessoa, eu vou estar atenta a esse movimento de cooperação e de contribuição. Foi isso que Sim. fica presente para mim. Mas assim, quando você se encontra com uma pessoa,
você não tem, você escuta o teu coração, sabe? Você não sente, porque tem pessoas que entram na nossa vida e aí o teu coração é a primeira parte que responde. Que se a pessoa vai te contribuir alguma coisa ou não, ou se você pode contribuir de alguma forma ou não. Isso acontece comigo, eu não sei se isso é comum ou se isso é alguma coisa que não é frequente com outras pessoas. Mas assim, eu sinto no meu coração quando eu tenho que servir mais. Nós viemos para servir, tá? E o maior é aquele que serve. Então, eu acho eu não sei se as outras pessoas também têm esse tipo de sentimento. Vocês têm esse tipo de sentimento ou não? Teu coração, sabe, mostra, sabe, você quem é, se aquela pessoa é você que tem que servir ou você de repente tá precisando de alguma coisa que aquela pessoa pode estar suprindo para você. Porque do mesmo jeito que nós temos que ser, sabe, a palavra, sabe, a ser o, a carta, vai, como se fosse a correspondência entre a comunicação entre Deus e a pessoa, você também tem que estar preparado para receber também, porque às vezes não é você que tem que falar, é você só tem que ouvir. Então, às vezes a pessoa é que está trazendo algo para você. Então, eu não sei se isso é comum com vocês, sabe? Tem pessoas que não querem te ouvir. Então, as pessoas que não querem te ouvir, que entram, que se conectam com você, apenas elas, para mim, elas são como se fosse assim, uma ponte para que eu alcance a pessoa que realmente está precisando de algo mais. Então, aí, o caminho que vai te levar para aquela pessoa que realmente precisa entrar na tua vida. Então, algumas pessoas entram na nossa vida apenas só para te levar mais perto daquela pessoa que realmente está precisando. Então, comigo, eu analiso sempre dessa forma. Nem todo mundo que entra na minha vida, ela está preparada, ou ela, sabe, ela é aquela pessoa que está precisando de algo mais que eu possa estar oferecendo. Às vezes a pessoa simplesmente só entrou para ser uma parte do trecho que vai levar aquela pessoa que realmente está precisando. Então, comigo costuma acontecer assim, mas eu sei que tem pessoas que não estão preocupadas com isso e deixam entrar qualquer pessoa em sua vida. Então, tem pessoas que não merecem entrar na nossa vida. Tem pessoas que não estão preocupadas com a nossa existência, não estão preocupadas com o que Deus proviu para ela, não estão preocupadas em ouvir, sabe, o que a gente tem para falar. Ô, Então, Maurício, oi, eu estou ouvindo aqui, eu analisando, aí eu vou falar algo, eu vou falar por mim, mas muitas vezes eu falo comigo, tá? Por mim. Não, não tá, presta atenção, não vive no automático. Eu não prestava atenção até então, quem entrava na minha vida, quem estava do lado, o que, que estava me fazendo. Eu não tinha essa percepção de servir. Eu sempre fazia, mas assim, no automático. Hoje que eu venho aprendendo de um tempo para cá, maior é o que serve, prestar atenção no coração, prestar atenção na mensagem, no que naquela pessoa está me trazendo, no como eu estou me conectando. Então, muitas vezes, não é nem eu vim entender isso, não é nem porque aquela pessoa, a outra quer fazer maldade, ou você quer fazer uma maldade, digamos assim. É não prestar atenção mesmo, viver no automático. E a pior coisa que tem, eu falo por mim, tá, gente? É viver no automático, não prestar atenção no coração, na mensagem, se observar, se perguntar, se questionar. Será que isso está certo?
essa pessoa se aproximou? O porquê, para quê, para quem, né? Porque assim, eu passei a entender e a me questionar há pouco tempo. Aí eu falei assim, pô, mas você vivia onde? Eu vivia no automático. Vivia no automático. E isso é a pior coisa que tem, quando você descobre que você estava vivendo no automático e que não prestava atenção em quem se aproximava. Aí falou assim, putz, mas você teve tantas amizades que não te acrescentou nada, mas você não tinha noção, não tinha essa percepção. Aí o que acontece? Você vai começando a viver, a entender os princípios, você vai começando a se ouvir, a se questionar, a se perguntar. Muitas pessoas vão ficando para trás, por quê? Porque você quer outra coisa e aquela pessoa quer outra e está tudo bem. Então, esse de viver no automático, eu ouvindo bem vocês, as meninas aí, no meu caso, né? Estou falando por mim. Quando vive no automático, não se ouve, não presta atenção, vai, as coisas vão acontecendo, vai e vai que vai. Aí você fala, putz, eu estava morta, eu estava no caixão. Como pode? Aí começa a se questionar, a se perguntar. Essa é a minha percepção. Eu não sei aí como que é, né, para cada um tem uma percepção. Quando você começa a pensar, a se movimentar, a conviver aqui nesse universo nosso, quem está aqui no real vai ficando para trás. Infelizmente, não é porque você está largando, não quer, mas é que a pessoa quer outra vida, quer uma outra coisa. Eu sei o que eu quero, a pessoa quer, e tudo bem. Eu não sei se vocês entenderam aí minha Entendi. colocação. Concordo com você, sim, viu, em tudo. Eu percebo que a jornada que a gente está fazendo aqui abre os nossos olhos e coração, né? E eu vou contar uma experiência rapidinha, quando eu senti que eu podia ter algo para dizer para alguém que fosse bom. A mais ou menos 100 metros aqui de casa, tem um lugar bonito, que dá uma vista bacana, que eu gosto de ir com a minha cachorrinha, dar uma volta para pensar. E ali chegou um irmão, a irmã, a filha dessa irmã, eram os três. E eu percebi que a irmã carregava um sofrimento dentro dela, que ela mal conseguia se mexer. E lá na faixa dos seus 40 e poucos anos, né? Mas eu não toquei no assunto. Ela acho que estava precisando muito de ouvir alguma coisa e ela acabou contando a história dela, que ela era viúva recente e que ela não estava conseguindo se carregar, né? E a filha do lado, de uns 12, 13 anos, você olha no olhar, você começa a olhar, né? Tem a mãe sofrendo aqui, tem a filha tentando ser mais forte que a mãe, né? Aí ela me contou a história dela e eu tinha acabado de ouvir o Jacob Petri falando que na vida a gente vai ter o sofrimento, as perdas, vai passar por tudo, todas as fases, e não vai ser só coisa boa, a gente vai ter que saber lidar com a coisa ruim, e que é uma opção você abrir a dor e viver com ela, ou você trabalhar ela para se libertar, né? E naquele momento eu senti vontade de falar sobre isso com ela, sabe? E aí ela abriu os olhos e falou assim, eu não tinha pensado sobre isso. Eu falei assim, olha, a vida não acabou para você. Você está entrando numa nova fase de vida. E olha quem está do teu lado, né? O que você pode fazer, o que você pode construir, o que você pode cuidar. Você vai ter que passar por esse luto, sentir esse sofrimento, mas não viver com ele, né? Você vai ter que sobreviver e superar isso, encontrando algo de valor para você ter um motivo. E o seu motivo está do seu lado. A filha, o olho da filha, assim, lacrimejou, sabe? E parece que a mãe entendeu o recado. E não era eu, que eu sentia ali que não era eu que estava dando o recado.
é porque eu estava num novo estado de percepção e de condição de poder dizer algo para alguém, sabe? Mas só fiz isso porque eu estou nessa jornada. Talvez eu nem percebesse essa mulher nessa condição, sabe? Então acho que é isso. A gente fica um pouco melhor do que o automático fazendo essa busca, né? Então, eu acho que é muito bom a consciência, né, gente? A gente Passa a buscar. olhar para o outro com outros olhos, né? É, Prestar é, atenção, olhar para o humano mesmo, para a pessoa, é, né? Eu não tinha essa percepção também, não. é. Eu acho que eu nem lembro o nome dela, mas eu acho que alguma coisa ali vai melhorar ela, a condição de vida dela, o sentimento dela e o olhar dela. Ela não vai ficar tão ali navegando na dor, sabe? E o irmão trazendo ela para passear, tentando fazer o que ele sabe para tirar ela desse mundo, né? E aí eu falo assim, como é importante ter pessoas no caminho da gente. Às vezes é um desconhecido, né? Eu vivi isso também, pessoas que falaram o que eu precisava, sendo que eu não sei nem o nome, mas é uma palavra que muda tudo, muda tudo. Direciona a gente para um outro caminho que não seja o do autossofrimento, automutilação, né? A gente tem que sair dessa, que a gente é filho de Deus, né? Que nem fala, ele não está julgando você pelo seu dia de ontem, ele está te dando a oportunidade hoje de ser e fazer diferente, né? E as pessoas são cruéis, mas Deus, ele é muito bondoso, né? E a gente tem que se firmar nesse pensamento, né? Que ele quer o nosso bem e que tudo posso, né? Através dele eu tudo posso. É só a gente entender o recado, né? É mais ou menos isso. É isso. Não ouvi o que tu falou, Maurício. Tá Ih, mudo. tá mudo. O microfone, o microfone. Aí. Sua vez agora. Sim, vamos lá. Eu também eu concordo com o que a Nalva disse. É bem isso mesmo. Eu também me senti assim, por exemplo, a gente vive nessa correria da vida, né? Que a gente diz assim, nossa, o ano passa muito rápido, mas é a gente que está acelerado em tudo. É que nem a gente vai ouvir um áudio é no acelerado, a gente vai ver um vídeo é no acelerado, a vida está acelerada. E eu também não tinha essa percepção, porque antes eu vivia a minha dor, eu não vivia, eu vivia a dor. E tem muita e muita e muita gente que, além de estar no automático, está vivendo a sua dor e às vezes nem está percebendo. Por causa dessa correria, a gente aqui, né, começou, é, cada um começou num tempo, eu venho desde 2020 nessa jornada de autoconhecimento, de a primeira vez quando eu fiz o método CIS, que caiu todas as fichas. Eu também não percebia. É como eu disse, quando eu acordei, que eu olhei ao meu redor, eu acho que eu não pirei, porque eu já tinha um pouco de trabalho de inteligência emocional, de muitas coisas. E aí a gente fica, cara, como é que a gente não vive? Porque a gente não para. Então, eu não vi o outro. Quando minha mãe faleceu, eu caí em mim, que eu também não vivi muitas coisas que eu queria viver com ela, porque eu estava vivendo só minha dor. Eu acho que eu só enxergava meu filho, porque ele era pequeno, morava comigo, era o único que eu ainda via. Mas eu não vivi assim. Hoje eu paro para pensar e algumas coisas que eu fiz, que eu viajei muito, mas parece aquela coisa que era tudo no automático. Porque feliz mesmo eu não estava, porque eu vim descobrir a felicidade depois. E agora, quando a gente começa a fazer esse estudo, e a gente está nesses grupos,
e vai tendo todo esse conhecimento que é como se tirasse aquela venda dos seus olhos, que a venda é a dor, é os bloqueios, é tudo que você não deixa você enxergar a vida, né? Que você, às vezes, eu acho que tem muita gente que pode até pensar que está vivendo, mas não está vivendo. E eu sempre tive uma sensibilidade, assim, para as pessoas. Quando a pessoa se aproximava, dava para sentir mais ou menos que aquela pessoa era gente boa, era falsa. Já tinha aquela que a gente já tem esse feeling, né? Essa percepção. A gente, a mulher, o feminino já tem essa percepção e eu acho mais aguçada, né? E com todo as mentorias e tudo, a gente vai ficando mais, mas nunca percebia alguma coisa que poderia o outro acrescentar em mim, ou talvez eu ajudar o outro em alguma coisa. E hoje eu já tenho mais, e já chegou gente que do nada disse coisas que eu estava precisando ouvir, e é como eu disse para vocês, a minha conexão com Deus começou há pouco tempo. Eu vim de uma família católica e tudo, frequentava a igreja, ainda vou de vez em quando, mas hoje a minha conexão com ele é bem diferente. Mas ainda estou naquele da estação, né? Ainda dá uns ruídos. Às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, é tu que está falando comigo? É tu que está dizendo isso? Uma vez eu disse do nada com uma pessoa, aí depois eu fiquei assim, meu Deus, a pessoa vai pensar que eu sou louca. Mas sabe aquela coisa que dá vontade de você falar? É como todo mundo diz, né? Às vezes a pessoa não está preparada, né, para ouvir, mas hoje, como a gente está em outro, eu sempre digo assim, eu estou em outra vibe, eu estou com outras conexões, e às vezes realmente a gente tem que deixar pessoas no meio do caminho, não é porque a gente queira, não é porque a gente acha melhor do que os outros, não. A gente só pode ajudar quem quer ser ajudado, infelizmente é real. Às vezes a gente não se aguenta, quando é dentro da família, a gente acaba falando, e eu já disse para minha família, olha, vocês, se forem se zangar comigo, vocês vão perder o tempo, porque eu não me zango com ninguém, eu não tenho mais mágoa de ninguém, eu não tenho, dentro do meu coração só tem amor e paz e gratidão. Então, porque minha família é muito doente emocionalmente, já melhorou bastante, já porque eu já consegui acrescentar alguma coisa, né? Mas às vezes deu a louca de eu dizer alguma coisa assim, do nada, do nada. E aí eu fiquei pensando, cara, a pessoa vai pensar que eu tô louca ou que eu bebi, que eu tava bêbada, só pode. Eu já mandei uma mensagem pro meu sobrinho, assim, do nada, sabe? Me deu aquela coisa queimando, e no outro dia, e eu digo, meu Deus, eu tenho que falar isso, vai pensar que eu tô louca, porque eu tava eu acho que já tinha umas 2 semanas, 3 semanas que eu não falava com ele, e de vez em quando falava, mas era só, não era muito aquela coisa aproximada, que ele andava com depressão e tudo, eu já tinha falado com ele, que era em outra cidade, aí eu mandei a mensagem, eu acho que era quase 11 horas da noite, aí eu digo, meu Deus, ele vai pensar que eu tô bêbada, que a minha tia bebeu, sabe aquela coisa que não te deixa sossegada enquanto você não fala, é como, né, como diz mesmo. Aí eu tentando resistir para não falar, e aí eu acho que no outro dia eu digo, não, vou falar, o senhor quer que eu fale? Vou falar, vamos dizer que sou louca, não tem problema. Aí falei, eu não sei o que foi que ele entendeu, eu sei que na hora ele não respondeu nada, ele deve ter pensado que eu estava louca mesmo. Mas às vezes acontece, e às vezes a gente não fala porque vê e não dá para falar naquele momento, pode até falar depois. E tem pessoas que vêm e do nada acrescenta alguma coisa que alivia, né, teu coração, e diz, só pode ser tu, Senhor, que mandou esse recado, porque não tem da onde. Outro dia, uma vez, uma pessoa do nada, no meio da rua, vê um homem e ele não estava mal vestido, não. Aí falou alguma coisa assim para mim, parou assim na minha frente, disse um negócio lá, que tinha a ver com o que eu estava assim, sentindo. Aí, na hora, assim, eu não me toquei, né? Porque, como eu disse, a minha conexão ainda estou assim. Agora que eu tô. A gente fica assim, né? Sem acreditar. O que a gente diz é comigo? Sou eu mesmo, Deus. O senhor está
Tá falando comigo? A gente fica sem acreditar, porque não tinha costume. Aí o homem disse uma coisa, aí na hora eu pensei assim, na hora, assim. Eu digo, meu Deus, esse homem tá louco. Aí depois eu caí, eu digo, opa, não, foi tu, Senhor, foi tu que mandou esse recado. Porque não pode, gente, era do nada, do nada. Aí depois veio uma senhora, e as coisas vão acontecendo, e você fica assim, incrível, achando assim, meu Deus, como é que pode? Será que eu tô ficando doida? E se eu acho que se contasse para alguém, as pessoas iam achar que está contando. Porque quando a gente começa a falar de Deus, que eu não tinha o costume de estar falando, né? Eu sempre passei muito tempo achando que Deus nem gostava de mim. E aí, quando a gente fala, as pessoas já começam a dizer, ah, virou santa, é porque é santa. Eu É, digo, não, gente. Se eu fosse santa, eu estava lá no altar, linda e maravilhosa, do jeito que eu sou, mas eu não sou santa. Mas eu procuro cada dia melhorar. Eu sou pecadora, eu erro, e erro muito, mas todo dia eu aprendo alguma coisa. Mas eu acho que é isso, a gente vive tanto no automático, que quando eu levava meu filho para o colégio, que às vezes era final de semana, gente, quando eu esperava, eu estava indo para o colégio deixar meu filho, sem o meu filho nem estar no carro, num sábado. Eu digo, gente, como a gente vive no automático, como a gente não vive, não para, né? E eu acho que muitas coisas disso acontece, é isso mesmo, é porque você não para, não faz o autoconhecimento, que eu acho que tem até medo de descobrir o que é que tem lá dentro de você. E às vezes e muitas vezes tem muitas dores e a pessoa não quer mexer, mas não sabe que você tem que mexer, você tem que tirar aquilo. Mas às vezes para você conseguir dizer isso para a pessoa, eu sempre digo para minha sobrinha, para o meu filho, eu digo, meu filho, se a gente não aprende com amor, a gente vai aprender com a dor, é fato. Isso é fato. Porque, de alguma maneira, eu acho que é como Deus faz. Deus vai nos mostrando muita coisa. Tem coisa que a gente tem que passar? Tem. É para o nosso aprendizado, é para amadurecimento, é para tudo. Mas tem coisa que eu acho que ele vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando. E aí a gente não vai enxergando, não vai enxergando. E a gente vai ter que aprender com a dor. Ele está dizendo com amor, mas você não está enxergando. Então, eu acho que é isso, é muito isso mesmo. Tem muitas pessoas que chegam até a nós para dizer alguma coisa e muitas vezes a pessoa chega até você, está precisando de uma palavra, porque hoje, como eu digo, né, é muito mais fácil você apontar o dedo, é muito mais fácil você criticar do que você estender a mão. E às vezes a pessoa está precisando de um abraço, que não tem ninguém que dê. Já aconteceu comigo, de uma palavra de eu dizer e a pessoa no outro dia chegar para me agradecer que que estava precisando ouvir, até na internet mesmo, eu falar alguma coisa e a pessoa mandar um direct e dizer, e agradecer. Então é isso, gente. É muito isso mesmo. O automático e o pensamento acelerado está deixando muita gente sem viver. Junta com as dores, aí pronto, aí a cereja do bolo. E aí como eu fui acordar depois dos 40, eu digo, Jesus, porque para mim eu já tinha pendurado a chuteira, eu digo, não, eu não sei o que é essa tal de felicidade, tinha um monte de interrogação sem ser respondida, eu disse, não, Deus, o senhor, acho que o senhor não gosta de mim, e vou empurrando com a barriga, né? A famosa deixa a vida me levar até chegar a minha hora. Gente, isso não é vida. Eu vejo dentro da minha família e é tão engraçado que as pessoas elas sempre fogem, acham uma fuga, né? Cada pessoa acha uma fuga. Tem gente que acha na bebida, tem gente que quer no cigarro, tem gente que quer ir comprar, gastar. Eu vejo dentro da minha família a fuga é cuidando das plantinhas, é fazendo ali, talvez acho que se enganar e não encarar a dor e resolver. É como diz, aí a gente quer ajudar, a gente fica. Teve um tempo, logo no começo, que eu comecei a descobrir tudo isso, eu vi tudo que mudou na minha vida. Eu fiquei doida para ajudar minha família. Eu, eu, eu acho que eu passei uns meses sofrendo, tentando e não via resultado. Aí eu disse, Deus,
eu não vou mais sofrer, eu não vou mais ficar insistindo. Aí eu vi que eu tinha que mostrar resultado financeiro, porque parece que para a família da gente só muda alguma coisa na vida se vê que você está bem, ganhando dinheiro. Mudou muita coisa na minha vida. E se hoje eu não estou ganhando muito dinheiro, a culpa é minha mesmo. Como eu digo, ainda me sinto um pouco travada, mas estou trabalhando isso. Mas, infelizmente, é como diz, primeiro você se levanta, e aí os outros ao seu redor vão levantar também. Porque quando vê a sua mudança, já fica aquela curiosidade, né? Ali tem alguma coisa, gente. Aí eu digo, ó, eu estou aqui, a mão está aqui. Eu digo que eu sou o povo, por isso que eu digo, e aí, meu povo? Eu sou o povo, as mãos, tem um monte de mão aqui. E eu quero levar todo mundo, mas infelizmente eu não posso levar ninguém à força, eu não posso ajudar ninguém à força. Mas eu estou aqui, aberta. Mas também não posso ficar próxima de pessoas que te deixam para baixo. E eu Cai. andava muito assim, né? E é isso, gente. Mas assim, é que nem o Janley mesmo fala, né? Enquanto você está andando com algumas pessoas que estão numa determinada frequência, né? Você vai acompanhando as pessoas que estão naquele nível teu. E aí, quando vai subindo essa frequência, e aí a pessoa vai se tornando cara. Então, a gente tem É, que andar, a gente tem que estar andando com as pessoas que estão sempre no nível superior a nós, para a gente levar a nossa, sabe, a nossa frequência, né? é, E aí, à medida que essa pessoa vai evoluindo, que nem o Janley está ficando, está chegando a um nível que está ficando já menos acessível para nós, e aí, que nem a Aline, o pessoal que está andando junto com eles, o Marquinhos, eles estão andando junto. Então, a gente tem que estar alinhado com as pessoas que estão naquele nível superior ao nosso para que nós possamos alavancar um ao outro. Eu vejo que grande parte das pessoas que começaram com o Janley, alguns deles já não estão conseguindo alcançar ele, porque Deus já está provendo resultados para ele que está distanciando dos resultados que a gente ainda não aceitou que nós somos merecedores dele. é. Então, e aí, sabe, daí começa a se distanciar demais, aí o ticket fica mais alto. Então, ou a gente eleva o nosso nível de entendimento e acredita mais que ele vai poder proporcionar tudo aquilo que a gente merece, para a gente poder estar aumentando o nosso ticket e ter melhores resultados. Então, é isso daí que alguns ainda não acessaram, né? Então, daí o que a gente tem que fazer é estar ajudando e, sabe, colocando à disposição dessas pessoas que estão convivendo junto conosco, para a gente estar um ajudando o outro. Porque essa conexão que a gente tem hoje é exatamente para isso, para crescermos juntos, né? Não deixar com que a pessoa, de repente, vá crescer e esquecer da gente. Senão, ela não está na mesma frequência que você. Todos merecem crescer, mas só quem acredita mesmo é que vai crescer na mesma proporção, ou até superior à proporção que você imagina. Porque quando ele começa a agir na nossa vida, é uma coisa louca, que a gente não É. entende, mas tem que acreditar. Como eu falei, se a pessoa entra na tua vida, tem um motivo, tem um porquê. E esse entrar na sua vida, ou você tem que acrescentar ou ser acrescentado. Então a gente tem que se permitir entender o porquê daquilo. Se é você que tem que acrescentar ou se você é a resposta para aquilo que você tem. O Janley, para mim, que nem eu, começou com o Pablo, né? E depois eu vinha conhecer o Janley, depois eu vinha conhecer todos vocês, sabe? Todas as pessoas que entraram na minha vida, cada um
acrescenta um pouquinho. Então, eu tenho aprendido muito com o Kiko, eu tenho aprendido muito com o Rafael, com o Rude, com vocês. Então, a gente vai entrando nas lives, vai acompanhando o movimento que vocês estão fazendo, e isso vem acrescentando na nossa vida o nosso crescimento. Então, a partir dessas conexões é que a gente vai se alinhando e conseguindo, de repente, aumentar o nosso ticket. Então, vamos poder estar aprendendo, vamos ter, como a Maísa mesmo falou, vamos ter o coração ensinável, né? Vamos estar mais aberto a tudo que vem acontecendo na nossa vida. E vamos fazer que nem o Kiko falou, vamos se curar dessa pandemia emocional, né? Vamos sair, porque tem gente que viveu aí 10, 20, 30, 40 anos aí, se martirizando por alguma coisa e ainda não se livrou disso. Temos que estar tratando essas feridas aí e levando a cura também para outras pessoas. Então, vamos procurar ser esse instrumento que vai salvar essas pessoas que estão desesperadas, esperando por, pela conexão que nós possamos gerar e as transformações que podemos estar fazendo na vida dessas pessoas que vão aparecer assim de uma forma às vezes inesperada na nossa vida. Mais alguém quer falar? Mais alguém? Acho. Pode falar, Ilane. A Thalita, ela fala uma coisa que eu acho incrível, que é, a Thalita fala assim, que Deus não une pessoas, une propósitos. E ouvindo todo mundo falar, eu fiquei curiosa, o que cada um faz. Eu queria pedir para que vocês pudessem escrever no grupo o propósito de cada um, para que fique mais evidente o elo de conexão entre nós. É isso. Vai, Thalita, agora é a tua vez. Não? Nalva? Não, já Já foi, só encerrou? queria agradecer. Pessoal, eu queria agradecer, tá, a presença de todas vocês. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma. E, bem, para mim foi assim mais uma experiência que eu nunca tinha feito, mais uma experiência que eu só tenho gratidão no meu coração aí por esses momentos que nós estamos passando juntos, tá? E que possamos passar por muitos mais, e que a clareza venha nas nossas vidas através das palavras de cada um de nós, tá? Eu agradeço para quem está aqui na live, para quem não pôde entrar, como foi o caso do Kiko, o Rudy entrou um pouquinho, o Rafa também não conseguiu, mas assim, eu sei que vai estar gravado para vocês poderem estar disponibilizando para ver posteriormente. Vai estar gravado e, bem, que cause, eu espero que cause transformação na vida de todas vocês e de quem tiver acessando esse conteúdo aí posteriormente. Tá bom? Passamos um excepcional dia e foi um prazer enorme estar com vocês agora. Bom dia a todos. Bom dia. Beijo no Obrigado, hein? coração. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Como é que faz para parar de gravar aqui? Parar.